E vamos lá atormentar os religiosos e os fariseus. Uso esse olho azul para não ser agredida nas ruas, porque eu já fui ameaçada por pastor, já fui ameaçada por líder, já fui ameaçada. Então, é melhor que eu use filtro para mim não ser reconhecida nas ruas, para não correr o risco de ser agredida novamente. Então vamos lá, atormentar os religiosos que mentem sobre a palavra e distorcem a palavra de Deus. 1 Coríntios 6, que fala sobre o templo de Deus. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? Escrituras sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa, porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. E Deus fala que nós somos o templo dele. Nós somos uma só pessoa com Ele. Ele ressuscitou em nós. E que Deus não se une a uma prostituta. Então, essas congregações estão prostituídas, profanadas, blasfemadas, não têm o Espírito Santo. E Deus não está lá, Ele não habita lá. E Ele diz: eu não me uno a uma prostituta. Eu não habito em templo feito por mão de homem, mas eu ressuscitei em vós. Vós sois templo do Espírito Santo. Vós sois casa do Senhor. Seus corpos são para a glória de Deus, seus corpos são para o uso exclusivo de Deus. É sacerdócio real, exclusivo do Espírito Santo. Nós, pessoas, somos sacerdócio real, templo do Espírito Santo. Ele habita em nós e Ele vive e mora em nós. E Deus jamais vai se unir a uma prostituta, que são o quê? Os templos feitos por mãos de homens. Não são casa de Deus. A casa de Deus é no céu, mas o Espírito Santo habita em nós. A casa de Deus é o céu. Assim disse Jesus antes de morrer: eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Aonde ele ia para o Pai? Para o céu. Onde é a casa de Deus? No céu. Mas vos deixarei o Consolador, que vai estar com vocês por todos os séculos. Vós terá o Espírito Santo. Vós sereis o templo do Espírito Santo, onde ele vai morar e habitar. Vocês são casa. Casa. Se uma casa está vazia, o inimigo entra. Se uma casa está vazia, o inimigo entra e faz morada. Mas se uma pessoa está habitada pelo Espírito Santo, ela jamais poderá ser habitada por Satanás. Nós que somos habitados pelo Espírito Santo não somos casa vazia. Somos casa cheia de Deus, morada de Deus. Então a casa de Deus
é o nosso corpo. Vós sois templo do Espírito Santo, casa de Deus, casa do Senhor. Então não existe essa de eu vou agora para a casa do Senhor adorar a Deus, não. Vossos corpos já é para a glória de Deus. Vossos corpos já é a casa e o templo do Espírito Santo. Templo imaculado. Templo limpo, irrepreensível, lavado pelo sangue do Cordeiro, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Foi por isso que ele morreu. Não tem essa de ir para a casa de Deus. Não tem essa de ir para a igreja. Não, não, não. Eu sou igreja do Senhor, templo do Espírito Santo, morada e casa de Deus. Jesus disse: entra no teu quarto, ora ao Pai que está te vendo, e o Pai que está te vendo te recompensará em público. Então, nós temos que saber a palavra e não se deixar enganar pelas palavras distorcidas dos religiosos e dos fariseus. Deus disse: tomem cuidado, os mandarei para o meio dos lobos. Eles são lobos, tomem cuidado. Sejam sábios como serpentes, no meio dos lobos, para que eles não os devorem. Assim Jesus ungiu seus discípulos e mandou para cá, para pregar a verdade de Jesus. E essa é a verdade de Jesus. Um certo dia eu tive uma visão com um anjo. Ele tinha os cabelos pretos, curtos, lisos. Usava roupa branca, a roupa brilhava muito. Tinha voz de mulher, rosto de mulher. E eu parei o anjo e perguntei: onde é a tua casa? Eu posso te visitar? E ele disse: no dia da reunião no céu, você conhecerá a minha casa. E ele saiu. E ali eu acordei. E com isso eu entendi. Primeiro eu entendi que eu sou salva. Segundo, que a casa de Deus é no céu, não é aqui na terra. A casa de Deus é no céu, não é na terra. E a única casa que é habitada aqui na terra por Deus somos nós, como está na palavra. Vós sois templos do Espírito Santo, casa de Deus, morada de Deus. Então aqui na terra, a única casa que existe de Deus somos nós. O único templo de Deus aqui na terra somos nós. Tudo isso que é feito pelos homens e habitados não é casa de Deus e não é templo. São sinagogas, são congregações, denominações religiosas, não são casa de Deus e não são templo de Deus. Que isso fique bem claro. Nós somos casa de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Deus não mora aqui na terra, Ele mora em nós. Ele não mora em um templo feito por homens, Ele não habita lá, Ele deixou isso muito bem claro: eu habito em vós. Vós sois templo do Espírito Santo. Deus saiu das sinagogas, Ele foi expulso das sinagogas. E Deus não habita lá mais. Por que é que vocês me procuram? Por que vocês me procuram? Onde eu não estou mais,